Imagine um homem que nasceu para morrer, um bebê jogado em um rio para escapar de um massacre. Criado como príncipe no palácio do homem que queria sua morte, que virou fugitivo, pastor e depois o libertador de um povo inteiro. Esse homem falou frente a frente com Deus, dividiu o mar e moldou a história da humanidade para sempre. Seu nome é Moisés. E esta é a história mais impressionante que você já vai ouvir. Estamos no Egito, aproximadamente 1300 a.C., o maior império do mundo conhecido. Os hebreus, descendentes de Jacó, o filho de Isaac, filho de Abraão, vivem aqui há mais de 400 anos. Mas o que começou como refúgio virou prisão. O que começou como convite virou escravidão. Centenas de milhares de pessoas trabalhando sob o chicote, construindo pirâmides, cidades, monumentos que até hoje existem, mas que custaram sangue. O faraó viu o povo hebreu crescer demais. E o medo tomou conta dele. E se eles se rebelarem? E se esse povo todo se juntar aos nossos inimigos? Então ele emitiu um decreto monstruoso: todo menino hebreu, nascido recente, ou que nascesse dali para frente, deveria ser jogado no rio Nilo. Era extermínio, era genocídio, era o fim de um povo. E é nesse cenário de terror que nasce uma criança. A mãe olha para o filho e vê algo especial. A Bíblia diz que ela viu que era uma criança boa, bela, com algo diferente. Durante 3 meses, ela o escondeu. Mas esconder um bebê que chora é impossível. Então ela fez o inimaginável. Construiu uma cestinha de juncos, impermeabilizou com betume e breu. Colocou o bebê dentro e soltou no mesmo rio que deveria matá-lo. A irmã Miriam ficou de longe observando, esperando. Então, acontece uma das maiores viradas da história. A filha do faraó desce ao rio para se banhar. Ela vê a cestinha na água, curiosa, manda sua serva buscar, abre e vê o bebê chorando. Seu coração se derrete e exclama emocionada: "Este é o menino dos hebreus!" Miriam aproveita um momento e se oferece: "Posso buscar uma ama entre as mulheres hebreias para o bebê?" A filha do faraó aceita. E Miriam sai correndo e traz a própria mãe de Moisés, Joquebede. O bebê que deveria morrer vai ser criado como príncipe no palácio e vai ser amamentado pela própria mãe, paga pelo faraó que queria matá-lo. A ironia da providência divina é realmente desconcertante. Se você nunca tinha visto a história assim. Já imagina tudo que ainda está por vir? Fica aqui, porque isso só vai ficar mais intenso. O príncipe do Egito, Moisés, cresce no palácio, tem acesso à melhor educação do mundo antigo. Aprendeu escrita, estratégia militar, administração e ciências. Ele é, por fora, egípcio, mas por dentro, algo nunca se encaixou completamente, porque a mãe biológica estava por perto. E o sangue fala mais alto. Um dia, já adulto, Moisés sai e observa o trabalho forçado do seu povo. E então ele vê um egípcio espancando um hebreu e algo explode dentro dele. Ele olha para os lados, não vê ninguém e mata o egípcio e esconde o corpo na areia. No dia seguinte ele sai de novo e vê 2 hebreus brigando entre si. Por que você está batendo no seu irmão? A resposta o congela. Quem te fez nosso príncipe e juiz? Você quer me matar como matou o egípcio? A notícia estava espalhada. O faraó soube. E com isso, Moisés precisou fugir. A fuga para o deserto. O príncipe, que um dia tinha tudo, agora não tem mais nada. Ele foge para Midian, uma região árida, distante, isolada. Chega a um poço, vê as filhas de um sacerdote sendo expulsas por pastores. Intervém e as salva. O pai delas, Jetro, acolhe Moisés. Dá a ele sua filha Zípora em casamento. E o ex-príncipe do Egito vira pastor. 40 anos! Moisés passou 40 anos no deserto. Imagine isso. Você já esperou 1 mês por algo importante. Já esperou 1 ano. Agora imagine 40 anos. O deserto forma as pessoas de uma forma que nenhum palácio consegue. O silêncio ensina. O que o barulho esconde. A solidão revela o
que a fama mascara. Moisés estava sendo preparado, só que ele não sabia. Aos 80 anos, quando ele já tinha desistido de qualquer grandeza, quando já tinha aceitado que seria apenas um pastor até morrer, de forma inesperada, Deus então apareceu, essa inversão de expectativas, o quanto você estava esperando o mínimo e recebeu o máximo. É exatamente isso que vai acontecer agora. Se inscreve agora no canal e vamos continuar a história. Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro no Monte Horebe, o monte de Deus. E então ele vê algo impossível, uma sarça em chamas, mas que não se consome. O fogo queima, mas o arbusto não vira cinza. Moisés pensa, vou me aproximar para ver essa visão maravilhosa. E nesse momento exato, Deus o chama pelo nome. Moisés, Moisés, eis-me aqui. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Moisés cobre o rosto. Ele teme olhar para Deus. E então vem a declaração. Eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor. Conheço as suas dores. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Portanto, agora vai. Eu te enviarei ao faraó para tirares o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aqui começa algo fascinante. Moisés, o homem que matou um egípcio com as próprias mãos, que foi príncipe de um império, que liderou rebanhos por 40 anos. Esse homem recua. Senhor, quem sou eu para ir ao faraó? É a pergunta mais humana possível. Quem sou eu? Sou apenas um pastor. Sou um fugitivo. Tenho 80 anos. Não sou orador. Minha língua é presa. Moisés apresenta 5 objeções diferentes. 5 vezes ele tenta escapar da missão. E se não me acreditarem, Deus, então dá sinais. A vara que vira serpente. A mão que fica leprosa e se cura. Sou tardio de boca e tardio de língua. Deus responde. Quem fez a boca do homem? Moisés insiste. Manda quem quiseres. Deus fica irado, mas envia Arão, irmão de Moisés, como porta-voz. Mas Deus não desiste de Moisés. Mesmo quando Moisés desiste de si mesmo. Se essa história está te tocando, deixa o like agora. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos assim para você. Moisés retorna ao Egito depois de 40 anos. Imagine esse reencontro. A cidade que ele conhecia como príncipe, as ruas onde caminhou com autoridade, o palácio onde cresceu. Mas agora ele entra como mensageiro de outro rei, como mensageiro do próprio Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo. A resposta do faraó é de quem nunca ouviu não na vida. Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Eu não conheço o Senhor teu Deus, nem tampouco deixarei ir a Israel, e para provar seu poder, ele aumenta a carga dos hebreus. Agora eles precisam coletar seu próprio palha para fazer tijolos, mas a produção deve ser a mesma. O povo clama contra Moisés. Você piorou tudo. E Moisés volta a Deus, desesperado. Então começa o confronto mais épico da antiguidade. 10 pragas, cada uma mais devastadora que a anterior. Cada uma atacando diretamente uma divindade egípcia. Água em sangue, atacando Hopi, deus do Nilo. Rãs, atacando Heket, a deusa da fertilidade. Piolhos, moscas, morte do gado, úlceras, granizo com fogo, gafanhotos, trevas. O Egito vai sendo desmontado, colheita destruída, economia em colapso. E o faraó endurece o coração de novo. A última praga é a mais pesada, a mais sombria, a morte dos primogênitos. Mas o povo de Israel recebe uma instrução: peguem um cordeiro sem defeito, ponham sangue nas ombreiras da porta, e o sangue será o sinal. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. A Páscoa, a noite mais sagrada do judaísmo, que ressoa até hoje, mais de 3.000 anos depois. À meia-noite, a destruição passa pelo Egito
E no palácio, o filho do faraó morre. Naquela noite, o faraó manda chamar Moisés e derrotado, diz: levantai-vos, saí do meio do meu povo, ide, servi ao Senhor teu Deus. 430 anos de escravidão terminaram em uma noite. Já imagina que vem a seguir o maior espetáculo natural da história. Mas antes, quantas pessoas na sua vida precisam ver essa história? Compartilha esse vídeo agora. 600 mil homens, mais mulheres, mais crianças, mais anciãos, mais o gado e os pertences. Estamos falando de uma multidão que pode ter chegado a 2 milhões de pessoas em movimento. Uma nação inteira, nascendo de uma só vez. E eles saem de noite, com pressa, com sandálias nos pés e o cajado na mão. Exatamente como Deus havia ordenado na noite da Páscoa. Agora preste atenção nesse detalhe que poucas pessoas notam e que é profundamente belo. Moisés saiu do Egito carregando os ossos de José. Atendia a um pedido muito especial. 400 anos antes, às vésperas de morrer, José tinha feito os filhos de Israel jurarem: quando Deus certamente vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. E eles cumpriram. Gerações depois, 4 séculos de promessa que então se cumpria. Algo de profundamente humano nesse gesto. Uma promessa feita no leito de morte, guardada por 4 gerações. E Deus guia esse povo de forma visível, com sinais claros. De dia, uma coluna de nuvem. De noite, uma coluna de fogo. Ninguém se perde, ninguém fica na escuridão. A presença divina é tangível, visível, constante. Deus guiava seu povo com zelo especial. O milagre que vem a seguir é tão grande que até quem não é religioso fica de queixo caído. Ativa o sino agora, para não perder nada, e vamos continuar. Quando o faraó soube que o povo tinha fugido, o arrependimento foi imediato. O que fizemos? Deixamos Israel partir e perdemos nossa mão de obra. O faraó então convoca seu exército. 600 carros escolhidos. Os melhores cavaleiros do Egito partem em perseguição. O povo de Israel está acampado à beira do Mar Vermelho quando avistam a nuvem de poeira. O exército egípcio se aproximava à frente. O mar atrás. Os carros de guerra. Não há saída. E o povo explode em pânico contra Moisés. E perguntam: era porque não havia sepulcros no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? Não era isso o que te dizíamos no Egito? Deixa-nos e serviremos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 400 anos de escravidão e o povo queria voltar. O medo faz isso com as pessoas. E então, Moisés diz uma das frases mais poderosas da Bíblia inteira: não temais, ficai quietos e vede a salvação do Senhor nosso Deus, que Ele operará hoje por vós. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós ficareis quietos. Quando tudo parecia perdido, Moisés disse apenas: não temais. Imagine-se diante de um obstáculo intransponível, com o exército mais poderoso do mundo no seu tempo, vindo em seu encalço. Moisés e os hebreus estavam encurralados entre as espadas de Faraó e as águas profundas do Mar Vermelho. Mas o Deus de Israel tinha um plano de libertação. E o comando para Moisés foi claro: diga ao povo que marche. Levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Com fé inabalável, Moisés ergueu seu cajado rústico majestosamente sobre as águas agitadas do mar. Um vento forte começou a soprar do leste, agitando as ondas sob um céu pesado e nublado de uma noite épica. E diante de olhos incrédulos, o impossível aconteceu. O Mar Vermelho se abriu em 2 partes distintas. Muralhas colossais de águas cristalinas se formaram, revelando um caminho de terra seca no meio do oceano. Milhares e milhares de pessoas caminharam pelo corredor, maravilhadas com o poder divino que as protegia de cada lado. Crianças e idosos avançavam com reverência, sentindo a brisa úmida das paredes de água estáticas, que desafiavam a natureza.
Israel viu a grande obra que o Senhor fizera contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés, seu servo fiel. No entanto, o coração de Faraó permaneceu endurecido e se enfureceu mais ainda. Então ele ordenou que sua cavalaria avançasse para dentro do abismo. Carros de guerra e cavalos entraram no caminho, mas a fúria egípcia não era páreo para o comando do Criador. Assim que o último hebreu pisou na margem segura, Moisés estendeu sua mão com o cajado sobre as águas mais uma vez. As paredes líquidas desabaram com um estrondo ensurdecedor, selando o destino dos perseguidores e garantindo a vitória final. E então Moisés e todo o seu povo cantaram o primeiro hino da liberdade da história. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. A liberdade finalmente chegou. Miriam, a irmã que décadas antes havia ficado de longe, vigiando uma cestinha no rio, agora pega um tamborim e lidera as mulheres na dança. Uma dança de pura gratidão. A canção da vitória ecoou pelo deserto. Compartilhe esta história de fé e esperança com o mundo hoje. A propósito, você sabe o que aconteceu com Moisés após o milagre da travessia? Vou contar agora na sequência. Moisés não chegou à terra prometida. Depois de 40 anos guiando um povo pelo deserto, depois de lidar com rebeliões, idolatria, reclamações infinitas, depois de ver a face de Deus na montanha, ele morreu no topo de uma montanha, com 120 anos, com a visão ainda clara e o vigor intacto. Mas antes de morrer, Moisés pôde ver a terra prometida de longe. A Bíblia diz que nunca mais surgiu em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Esse é o legado de um homem que foi desprezado, fugitivo, pastor e libertador. Um homem que passou 40 anos sendo preparado em silêncio para uma missão que ele próprio tentou recusar. Por se achar incompetente para tal, a história de Moisés não é apenas uma história religiosa, é uma história sobre o que acontece quando uma vida ordinária encontra um chamado extraordinário. Se essa história te impactou, eu preciso de um favor. Deixa o like, leva só 2 segundos e ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana tem uma história assim te esperando. Comenta aqui embaixo. Qual parte da história de Moisés mais te surpreendeu? A próxima história já está sendo preparada e eu prometo, vai ser tão épica quanto essa. Moisés abriu caminhos onde não existia saída. Mas o homem que veio depois dele teria a missão de derrubar muralhas e conquistar promessas. E essa próxima história é a de Josué. Josué foi um líder escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel à terra prometida após Moisés.